A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 5, que diz assim: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Que verso maravilhoso esse que fala da obediência de Abraão, próprio Deus, falando e testemunhando da obediência de Abraão, dizendo: obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Voz, mandamento, estatuto, leis, tudo são coisas que nós devemos guardar e obedecer. Quero falar 12 coisas que devemos obedecer. Primeiro, obedecer a voz de Deus. Essa voz é importante, muitas vezes ela fala no nosso coração, na nossa consciência, e nós temos que aprender a compreender e discernir essa voz de Deus em nós e obedecê-la. Gênesis 28, verso 7, nos fala também algo bonito de Jacó, e que Jacó obedecera seu pai e sua mãe e fora a Padã Arã. Devemos obedecer os pais. Note que Jacó obedeceu o pai e a mãe. A Bíblia manda nós obedecermos os nossos pais. Deuteronômio 11, verso 13, também devemos obedecer os mandamentos de Deus. Olha que é mandamentos, não é sugestões, não é? Deus não dá sugestões, faça se você quiser. São mandamentos. Deuteronômio 11, verso de número 13. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma. Devemos amar e servir a Deus. Esse é o principal dos mandamentos, amar e servir a Deus. Devemos também obedecer a palavra. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Saul perdeu um reino todo por não ter obedecido a palavra de Deus. 1 Samuel 15, 22 diz: Porém Samuel, o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor. A obediência à palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 29, vemos Pedro e João diante do Sinédrio e eles falam algo muito interessante que nós devemos sempre obedecer a Deus. Olha só, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que os homens. Obedeça a Deus. Atos 6, 7, lemos o seguinte: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Devemos obedecer à fé. A fé, no caso aqui, na pessoa de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 17, lemos: mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Obedecer de coração. Romanos 10, 16, lemos algo interessante, isso nos ensina, está na negativa, diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isso significa que nós devemos obedecer o Evangelho, apesar que não é todos que obedecem ao Evangelho. Gálatas, capítulo 3, verso 1, nós lemos assim, Gálatas 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Devemos obedecer à verdade. Efésios, capítulo 6, verso 5, diz que os servos devem obedecer aos seus
Senhores, diz vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Devemos obedecer àqueles que Deus coloca acima de nós. Hebreus capítulo 5, verso de número 9, nos mostra que nós devemos obedecer a Cristo. Olha só, Hebreus 5, 9, está escrito: e sendo ele consumado, veio ser causa de eterna salvação, ele é que é Cristo, para todos os que lhe obedecem. Obedecer a Cristo. E finalmente, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, esse é um verso que muitos crentes não gostam de ouvir, mas diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. 12 coisas que devemos obedecer. Primeiro, obedecer a voz. Segundo, obedecer os pais. Terceiro, obedecer os mandamentos. Quarto, obedecer a palavra. Quinto, obedecer a Deus. Sexto, obedecer a fé. Sétimo, obedecer de coração. Oitavo, obedecer o evangelho. Nono, obedecer a verdade. Décimo, obedecer os senhores. 11º, obedecer a Cristo. 12º, obedecer aos pastores. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja obediente, e eu também. E acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist, ali você acha as passas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.